Boa noite, Pedro. Boa noite. Oi, Pedro, boa noite. Tereza, Sara, Mário, tudo bem? Tudo indo aqui, né? Vamos levando. Ô, Pedro, está todo mundo aqui preocupado com o que está acontecendo, e eu vou passar, então, a primeira pergunta para a Tereza, porque ela teria que fazer um comentário e a gente foi de certa maneira, atropelada aí pelas manifestações que estão ocorrendo no Brasil inteiro no dia de hoje. Parece que aqui em São Paulo a concentração está bem grande, viu? E é até pertinho aí da sua casa. Mas, Tereza, faça a primeira pergunta. A pergunta que muita gente está se fazendo hoje, né, Pedro, é o que fará o governo brasileiro, além do que já foi feito, da manifestação do presidente Lula ontem, da chamada do representante comercial, encarregado de negócios dos Estados Unidos e tal, né? Além do protocolar, que fará o governo brasileiro, né? Retaliação, que tipo de coisa, etc. O presidente Lula hoje disse, numa entrevista, o Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas. Quando ele diz que vai adotar as medidas necessárias, ele está indicando que o governo brasileiro vai tomar medidas, que, segundo as informações correntes aqui em Brasília, ministérios, governo, não vai ser nada assim amanhã ou daqui a 2 horas, mas num tempo num tempo adequado, talvez esperar o 1º de agosto, etc. A lei da reciprocidade foi citada pelo presidente, foi citada aí também por essa nota murista do presidente do Congresso e do presidente da Câmara, e ela permite vários tipos de reação, não apenas tarifas, né? Por exemplo, fala-se muito aqui, eu ouvi hoje gente do Itamaraty e do Ministério do Alckmin dizer o seguinte: olha, nós poderemos, por exemplo, quebrar patentes de alguns medicamentos. Isso está protegido pela lei da reciprocidade e até será diferente, porque o Trump falou, se vocês botarem mais 30, vira 80, né? Se vocês aquilo que vocês derem de tarifa retaliatória, nós vamos incorporar aos nossos 50, né? Tá na carta dele de ontem. Já uma quebra de patente, por exemplo, é diferente. Né? Não é uma medida retaliatória que permite isso, ele ficar subindo. Bom, embora ele também possa subir. De qualquer forma, que eu queria te perguntar, o que você acha mais viável, do ponto de vista jurídico e político e tudo mais, de o Brasil fazer? Olha, eu acho que tem que ser com calma. O pessoal da área de geopolítica e do Itamaraty é ultra habilitado para fazer uma análise racional sobre o que deve ocorrer, né? Acho uma insanidade o que o Trump fez, isso é muito evidente, é uma maluquice, né? Ele está querendo, veja que interessante, Bolsonaro não foi condenado a nada. Não há nenhuma decisão mandando prender Bolsonaro ou restringir a liberdade dele. O que Trump não quer é que Bolsonaro seja como qualquer outro cidadão brasileiro, possa ter um processo contra si. Qualquer um de nós, mesmo sendo inocentes, pode ter um processo contra si. Isso é um ônus, chama-se strepto judício. É o ônus de ter um processo contra si, é um ônus da cidadania. É algo inerente à cidadania. O que ele quer é um Bolsonaro aristocrata, que não se submeta, que tenha privilégios e não direitos, e que não se submeta à lei dos comuns, que somos nós, né? Ou seja, ele quer destruir a Constituição, a democracia brasileira e a sua autonomia. E vou falar claramente, o comportamento da família Bolsonaro é de traição à pátria. Essa gente teve um comportamento de trair os interesses do país. A rigor, eu acho que não era só uma questão de não poder mais ser eleito. A gente deveria ter uma legislação, Tereza, para retirar a cidadania de gente que age assim. Pedro, não era o caso, porque, veja bem, eles depredaram a Praça dos Três Poderes, soltaram bombas em Brasília no dia da diplomação do Lula e do Alckmin, destruíram um ônibus, atacaram o prédio da Polícia Federal, pararam as estradas, atrasaram a entrega de produtos, o filho dele vai para os Estados Unidos e cria esse prejuízo para o país, que é incalculável, a gente não consegue ter noção do prejuízo que o Brasil vai ter.
Isso tudo já não era para levar essas pessoas para um tribunal? Não era o caso de trazer eles para o Brasil e responderem, o caso, inclusive, de ampliar a condenação do Bolsonaro? Eu creio que sim, eu acho que é questão de pesquisar a legislação, ver o que se pode aplicar agora, mas eu acho que a gente deveria, o presidente Lula deveria emitir aí um projeto de lei para poder retirar a cidadania, caçar a cidadania brasileira de quem age assim. Não tem sentido, não é um problema só de perder direitos políticos agora. É muito pior que isso. Tem que perder a cidadania, o direito de ser brasileiro. O brasileiro não pode agir com tamanha deslealdade com o seu próprio povo, o seu próprio país. Né? Emular um banimento, não é, Pedro? Eu acho que tem que ser perda da cidadania, com retirada do território nacional. Não tem que frequentar o país mais. Não tem que estar aqui quem faz isso. Temos que ser duros na reação com esse tipo de comportamento, né? Então, acho que é para se pensar numa legislação radicalizando a sanção, no caso de traição à pátria, desse tipo, né? Punindo os agentes com perda da cidadania. Não só perda, veja, da capacidade eleitoral ativa e passiva, né? Mas também da cidadania, inclusive do direito de residir em território nacional. Né? Tem que virar uma apátrida. Vão aí, lá para os Estados Unidos, se quiserem, né? Esperem ver se o Trump vai ser eterno lá. Se não for, se segurem, porque vão ser apátridas. Eu acho que é isso que tem que ser. Nós não podemos agir de uma forma tolerante com isso. Olha o que está acontecendo com a Bolsa de Valores, olha o que está acontecendo com o dólar. Quer dizer, essa gente destruiu a economia brasileira. Foi contra os interesses nacionais, abertamente. Né? Então, realmente, eu acho que e tem que se verificar na legislação penal, falar com os penalistas aí, verificar uma forma rigorosa de agir em relação a isso. Né? Há um atentado ao país, à economia, ao próprio povo brasileiro, né? Eu acho que tem que ter uma legislação no Brasil prevendo a perda de cidadania para quem age dessa forma, traindo os interesses do país. Veja, eu só quero alertar vocês, a Constituição brasileira faz a previsão que quando o soldado, como é que é o nome que se dá, foge na guerra? Deserto. A pena de morte. É a única hipótese em que há pena de morte no Brasil. Portanto, eu não estou falando nada que seja estranho à Constituição. E quando o sujeito deserta na guerra, ele tem ainda razões humanas. Ele teve medo, ele fugiu porque estava com medo de morrer, estava para preservar a própria vida. Nesse caso, não tem razão nenhuma. Bolsonaro está sendo processado como qualquer cidadão brasileiro pode ser processado. Que é normal aí do cotidiano da existência da cidadania. Ele quer se colocar como um imperador do país, como um aristocrata. Alguém que não se submeta à lei, submeta os outros à lei e ele não se submeta. A lei de defesa da democracia, gente, foi aprovada no governo dele e sancionada por ele. É uma lei que ele sancionou. Ele aprovou a lei. Agora, ele aprova para os outros e não para ele próprio? Não quer ser cidadão? Não seja cidadão. Se é para trair a pátria, que perca a cidadania. E seja expulso do território nacional. Não tenha mais convivência com o nosso povo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que seria um caso da gente ter esse tipo de legislação, porque é uma situação absurda, fora de qualquer sentido. O Trump é um alucinado. Eu acho que o que o Brasil tem que fazer como Estado, não é como governo, é aproveitar essa crise para se distanciar dos Estados Unidos, para criar mais vínculo com a China, com outros países no plano econômico, porque realmente é uma democracia que se deteriorou rapidamente, tá? Não é, como diz o Paul Krugman, lá, o Prêmio Nobel da Economia, já não é mais funcionalmente uma democracia, os Estados Unidos, né? Portanto, está governado por um acelerado que não traz nenhum tipo de confiabilidade na relação comercial, etc. Eu acho que segundo Krugman, o volume do nosso comércio com os Estados Unidos é 2% do nosso PIB, vamos buscar esses 2% em outros lugares. E abandonar mesmo a relação com os Estados Unidos. Abandonado. Não é porque não traz condição de seriedade e de estabilidade para você manter relações comerciais intensas, né? Como a gente mantém até hoje. Né? Eu acho que é isso que tem que acontecer. Nós temos que buscar outros tipos de relação internacional. Agora, o combate a esse acelerado é absolutamente fundamental hoje no mundo. O mundo tem que se pôr contra Trump. Eu acho que é isso que tem que se colocar claramente. Né? O Trump é tóxico para o próprio povo dele, para o próprio país dele e para o mundo, com o nível de poder que aquele Estado tem.
Olha o que ele está fazendo com o Brasil, porque quer que um cidadão brasileiro não seja processado, um cidadão amigo dele. Isso é motivo para impeachment, inclusive. Os Estados Unidos, por isso que, como diz o Krugman, não é funcionalmente uma democracia. Numa democracia regular, o presidente seria punido depois de tomar uma medida grave dessa por uma razão pessoal dele, porque o Bolsonaro é um aliado ideológico dele aqui no Brasil. É um absurdo isso. Agora, então, assim, é um absurdo da família Bolsonaro, que traiu a pátria, temos que colocar claramente, houve traição à pátria, no sentido filosófico-político. Não há delito mais grave que o cidadão possa cometer. Não há delito mais grave. Né? Ô Pedro, eu vou interromper um minutinho só. Sara, pode tocar. Só um minuto. O Joaquim de Carvalho está lá no Rio de Janeiro, ele está com o pastor Henrique Vieira aqui, a gente vai embarcá-lo. Joaquim, vou embarcar, tá? Pode ser. Joaquim. Tá. Boa noite, Sara, boa noite a todos, boa noite, comunidade. Nós estamos aqui na Praça 15, onde ocorre uma manifestação em defesa do Brasil. Ela foi convocada para ser uma manifestação pelo fim da jornada 6x1 e também para que seja aprovado o ajuste lá no Congresso Nacional. Mas acabou se transformando numa manifestação em defesa da soberania do Brasil. Aqui ao meu lado, o deputado federal, o pastor Henrique Vieira, que acabou de fazer o discurso. Então eu pergunto para você, como é que você vê essa manifestação, primeiramente, e depois eu quero saber o que o Congresso pode fazer em relação a isso que o Pedro Serrano acabou de dizer, que na verdade é uma traição à pátria. É preciso ter uma nova legislação e também punir aqueles, no caso do Eduardo, com cassação. Essa mobilização, eu acho que é só o primeiro passo. Nós precisamos de pressão popular, o momento é decisivo. A chance de taxar os super ricos, de avançar num debate de classe nesse país, de organização do nosso povo, de enfrentamento às injustiças históricas. Então, é um momento muito importante de conversar com o nosso povo, de ocupar as ruas e as redes, de intensificar a temperatura social, pressionar o Congresso e garantir a taxação dos super ricos. Sobre o que aconteceu ontem, é o retrato da extrema-direita brasileira, que é autoritária, golpista, que conspira contra o Brasil. Na minha opinião, aquilo que o Eduardo Bolsonaro e outros estão fazendo já caracteriza a razão mais que suficiente do ponto de vista jurídico para a cassação do seu mandato. É traição à pátria. Na verdade, é tudo pelo mito. É Brasil abaixo de tudo e um mito acima de todos. Eles estão jogando com a vida, com o emprego, com a renda do povo brasileiro, porque são fanáticos extremistas que colocam o projeto de poder deles acima de todo e qualquer outro interesse. Essas manifestações da rede, manifestações agora de rua, já estão mudando ali o clima no Congresso? Nas últimas 2 semanas deu para perceber o Centrão mais constrangido. Eles sentiram a pressão das redes e das ruas. O Alcolumbre, o Hugo Mota, deu para perceber um constrangimento neles, porque o debate começou a virar na sociedade, nas ruas e nas redes, e ganhar um povão, as pessoas conversando na padaria, no açougue, no bar, na igreja, sobre taxação do super rico. Eles não esperavam isso e dá para realmente confirmar o que a gente já sabe, que pressão popular é o que pode mudar as coisas. Essa participação do público surpreendeu você? O ato aqui no Rio de Janeiro foi chamado segunda-feira à noite. Então, em pouco tempo já tem essa galera aqui, mas tudo que as pessoas estão conversando por aí, mais a temperatura das redes, eu acho que é o início, e tem que ser só o início mesmo, de uma efervescência social crescente. Ótimo. Obrigado, pastor Henrique. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí e a todas do 247. Valeu. Ok. Bom, ficamos por aqui. E se tiver mais oportunidade aqui, outras entrevistas, eu peço para entrar, tá bem? Um abraço para vocês e até mais. Obrigada, Joaquim. Tchau, tchau. Mário Vitor. Eu tenho uma pergunta para o Pedro, que é a seguinte. Bom, além de... Eu acho que sobrou pouco depois que o Pedro falou. Ele deu uma abrangência muito grande para o tema, inclusive para o futuro do que deve ser feito, qualificou o comportamento do Trump, dos Bolsonaro. A pergunta é a seguinte, Pedro,
Na área jurídica, dentro dos Estados Unidos, há algo que possa ser feito, que possa partir do governo brasileiro, de alguma ação junto aos tribunais, questionando a interferência internacional? Creio que até existe alguma legislação que veda que empresas atuem internacionalmente, subvertendo a democracia e corrompendo governos. Mas há alguma restrição legal que o governo americano possa ter uma participação tão partidária, tão subversiva dos processos democráticos de outros países? Eu creio que sim, acho que é possível o governo brasileiro tomar medidas junto à jurisdição americana contra o ato do Trump, se quiser. Só não sei se o governo deve fazer isso, a gente se submeter à jurisdição deles, como se fosse os Estados Unidos o império do planeta. Não, eu acho que o nosso caminho é se afastar mesmo. Essa crise nos levar a nos afastar no plano econômico, cultural, político, tudo, se afastar dos Estados Unidos. Acho que é isso. Nós e o mundo, né? Tem que estimular o mundo a fazer isso também, porque isolar esse povo no mundo. Né? Eu acho que não tem outro jeito, né? Porque realmente acho que tem um problema do Trump, né? Que está mais do que claro, já falei disso, mas há um problema da sociedade americana. A sociedade americana não está merecendo confiança. Como é que eles elegem um sujeito desse, que usa do poder do Estado americano para fazer essas coisas? A sociedade americana não merece mais confiança nossa como povo. Não é um povo inimigo, mas não deve ser um povo amigo. É um povo indiferente, eu acho que essa que tem que ser o nosso caminho. Como Estado e como nação, nós temos que caminhar num rumo próprio. Temos que nos distanciar dos Estados Unidos, eles não merecem confiança do mundo. Como sociedade, eles elegeram um celerado para presidente da República que está cometendo imensos absurdos, nunca vistos na história da República Norte-Americana. Né? Então, acho que realmente é um país que não merece confiança, a gente deve se afastar dos Estados Unidos, em todos os planos, cultural, político, econômico. Devemos procurar o nosso rumo, vamos dizer assim. Miola. Pedro, enquanto a legislação nova não chega, no tempo presente, eu imagino que é possível adotar algumas medidas muito severas. Esse episódio, né, que se trata aqui não de uma ação nem comercial, nem econômica e nem política, é um gangsterismo em estado bruto, e eu digo isso com base nas afirmações tanto dos delinquentes que estiveram à frente disso, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, como Steve Bannon. E o Steve Bannon, inclusive, condiciona o fim das tarifas a uma abolição integral do processo do julgamento dos bandidos que atentaram, civis e fardados, que atentaram contra o Estado de Direito. Bom, nós temos, então, brasileiros implicados diretamente que confessaram isso numa carta pública que foi revelada pelo Eduardo Bolsonaro, assinada por ele e o Paulo Figueiredo. Nós temos o Jair Bolsonaro, que ele agradece ao que o Trump fez e enaltece o trabalho que o seu filho está fazendo lá, para onde ele mandou o dinheiro para o filho dele fazer o que está fazendo, todos esses crimes contra a nossa soberania. E nós temos também governador de estado, que, inclusive, como o Tarcísio de Freitas, que saúda a decisão, né, que nos terrenos da política está bem, mas mais do que isto, ele contesta o processo que está na Suprema Corte do nosso país. Bom, em relação a esses personagens que estão foragidos, é difícil alguma medida, inclusive porque estão foragidos e protegidos exatamente pelo gangster superior que está promovendo tudo isso. Mas nós temos bandidos locais. O que a justiça e as instituições devem fazer em relação a esses personagens já imediatamente? E no caso do Eduardo Bolsonaro, que está foragido, qual é a obrigação legal e constitucional que tem, por exemplo, o presidente da Câmara e a mesa da Câmara dos Deputados em rapidamente instaurar um processo para cassar o mandato desse delinquente? Eu acho que tem que cassar o mandato, isso é evidente, né? E acho que existe uma previsão na legislação, o crime de... Existem vários crimes aí que eu acho que podem ser cogitados, pelo pouco que eu conheço de direito penal. Primeiro, o atentado e a ameaça ao Supremo no curso do processo, né? Ameaça à jurisdição no curso do processo. Há uma ameaça clara à jurisdição brasileira, inclusive de sanções individuais a ministros, etc.
Isso é feito por uma organização criminosa, por uma associação criminosa. Então, há o crime de organização criminosa, a meu ver, também aí. Né? E outros crimes que pode se cogitar. Né? Agora, o que me parece importante é uma grave perturbação da ordem pública, destruir a economia brasileira com esse ato de traição. Portanto, essa conduta criminosa pode ensejar, na meu ver, prisão preventiva de todos eles. E aí, Miola, eu acho, inclusive, para os que estão no exterior, porque nós podemos convencer, por exemplo, a Europa a aceitar um alerta vermelho. E essa gente não poder sair dos Estados Unidos. Né? E não poder sair enquanto o Trump estiver lá, né? E daqui a pouco vem outro governo. Espero que o povo americano acorde para a insanidade que é manter esse sujeito no poder. E daqui a uns anos a gente resolve isso. A ordem vai estar lá para prendê-los. Né? Então, eu acho que é isso. E isso no plano imediato. Mas eu acho que a gente deve produzir uma legislação de perda da cidadania. Essa gente não é só que tem que perder mandato, tem que perder a cidadania. Não pode mais ser brasileiro. Trai a pátria. Eu acho até que são os americanos, né, do governo, amigos do Trump, deveriam ser pessoas não gratas ao Brasil. Não, claro, nós temos que começar a fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, o Trump tem que ser declarado persona não grata, nunca mais entrar em território brasileiro. Os outros agentes dele, né, quer dizer, eu acho que todo mundo ali, não tem a menor dúvida. Aliás, o Congresso tinha que ter a dignidade dele aprovar isso, dele promover isso, né, também. Não só o executivo, ficar pesando em cima do executivo. Né? Agora, eu acho... E assim, não podemos abrir mão do direito do processo crime contra cidadãos brasileiros que praticaram crimes. Né? O crime está mais do que provado da tentativa de golpe. Há farta investigação nesse sentido. E não é o Trump que a gente tem que prestar contas, é o Supremo Tribunal Federal, que é quem julga essas coisas. Quer dizer, não é o Trump, a gente não tem que ficar argumentando com ele se estamos seguindo ou não. Isso quem decide é o Supremo, não é ele. Não é nada. O sujeito não é nada. Ele é só um acelerado, jeito absolutamente um mix de extremista, psicopata e enlouquecido, que está exercendo um poder grande, que tem o presidente da República lá na República Americana, no maior estado do mundo, né? O estado mais poderoso do mundo. Então está causando esse problema todo. Mas a realidade é que isso não é para sempre, né? E acho que esse sujeito algum dia vai ter que encarar a realidade, vai ter que encarar os problemas que criou para o seu próprio povo. Mas eu acho que nós temos que ver que os Estados Unidos não se demonstra ser um país que é um aliado confiável. É essa que é a questão. Eu sempre achei que era, para ser franco, eu sempre fui meio contra a esquerda, que essa coisa anti-americana. Hoje não tem jeito, não tem mais jeito. Qualquer cidadão equilibrado, quando olha isso, tem que ver que os Estados Unidos não é mais um aliado confiável. Nós temos que criar o nosso próprio caminho. Ô, Pedro, né? Sim. Eu só queria pedir uma opinião sua sobre do analista político Pedro Serrano e menos do jurista e do professor. Olhando do lado interno do presidente Lula, já se vê claramente que me parece que o governo tenta, digamos, ter uma atitude cautelosa, não colocar mais lenha na fogueira, não trocar chumbo da mesma maneira que o Trump está propondo. Isso parece ter a ver também com uma certa análise interna da situação brasileira, do que interessa ao governo conflitar o país e estabelecer uma situação de confronto muito grande que possa alarmar, intranquilizar, criar uma situação de confronto muito agudo. Porque, afinal de contas, é um governo e o governo nunca tem interesse nisso, né? Porque ele quer estabilidade, continuidade, segurança. Faz sentido isso, que o governo tenha essa atitude de prudência? Acho que sim, como governo, sim. Nós não. Nós temos que saber diferenciar. Eu tenho falado aqui, falei a semana passada, o Florestan deve lembrar, né? Nós temos que diferenciar o que é a nossa conduta do que é a conduta do governo. O governo, sim, tem que ter atitude prudente. Como eu falei aqui, tem lá especialistas em geopolítica no Itamaraty, tem que reagir de forma racional, eu não estou negando isso. Agora, nós não, nós somos sociedade, a gente tem que reagir como sociedade. Nós temos que pressionar o governo
para que busque outro caminho que não ser aliado dos Estados Unidos. Nós temos que pressionar o Congresso e o governo para que aprovem medidas para punir quem trai a pátria com perda da cidadania. Nós temos que pressionar o Estado e o governo para que reajam a esse tipo de ataque que é feito ao povo brasileiro, né, a destruição da nossa economia, como uma sanção por conta de querer que um cidadão não seja processado. Que é isso? Quer dizer, então é um monte de... E vivem falando besteira, irrita a gente, Omar. Porque é um monte de bobagem para querer justificar essas atrocidades. O Pedro, nesse primeiro momento, está bastante claro que para a extrema-direita, o campo bolsonarista, tudo mais, para eles foi o campo anti-Lula, né? Para eles foi um tiro no pé terem cavado um ataque tão grande, tão grave ao país e tal, está aí o campo progressista levantando as bandeiras nacionalistas, que eles sempre achavam que eram deles, né? Então, o próprio suposto candidato deles levou hoje uma traulitada do Haddad, que disse uma coisa é ser candidato a presidente, outra coisa é ser candidato a vassalo, né? O Tarcísio de Freitas, completamente lanhado hoje nas redes sociais, para todo lado. Nesse primeiro momento, a gente acho que está assim, né? E o governo não está com soberba. O presidente desistiu até de fazer um pronunciamento à nação em cadeia de rádio e televisão, porque avaliou que poderia não ser bem lido, né, esse gesto e tal, mas o governo está trabalhando, está atuando assim, com altivez, mas sem arrogância. Mas as águas correram para o presidente Lula nesse primeiro momento. Mas a extrema-direita, e tem empresário, tem o agro, embora o agro, através da ministra Tereza Cristina, foi um dos principais avalistas dessa lei da reciprocidade que vai ser usada contra os Estados Unidos. O Brasil, o governo vai usar. O presidente deixou muito claro para mim hoje que nós, naquela declaração, de que haverá troco, não sei qual, né? Mas, num segundo momento, a gente vê também, eles estão apoiando nas redes, mas estão estribuchando, do tipo Lula culpado, olha, Lula que brincou tanto com isso, Lula em suma, Lula é culpado, né? Você acha que, assim, no correr do processo, a vantagem continua sendo para o presidente ou eles conseguirão fazer aí, digamos, um contra-ataque, no sentido de responsabilizar o presidente, de dizer que foi a política externa, que foi o Supremo, etc. Assim, é muito impossível ter um revertério, mas eles vão tentar, né? Eles estão tentando. Assim, se o Lula andar sobre as águas é porque ele não sabe nadar na boca dessa gente, né? E o Bolsonaro se estuprar, como falou o deputado, estuprar uma criança em praça pública, e vai encontrar justificativa para isso. Então é gente que não é séria, né? Não tem equilíbrio. E apoia um acelerado que nem esse que é o Trump aí. É gente que não... É o nosso... Infelizmente, o Congresso hoje está dominado por esse chorume social, né? Quer dizer, Eu escrevi um texto hoje levantando uma hipótese que eu acho que é bem plausível, que essa taxação do Trump foi feita através de muitas conversas. Isso não veio assim de uma tacada de uma pessoa desequilibrada. Existe uma extrema-direita muito bem articulada nos Estados Unidos e o projeto, me parece, foi elaborado com a participação, né, com certeza, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. A ideia era passar para o Lula a responsabilidade por nunca ter se relacionado com o Trump, querendo dizer, olha, você, Lula, não consegue se relacionar com um presidente de um país mais importante do planeta, né? Bom, qual foi a reação dos governos de direita?
eles logo se apresentaram fazendo essa narrativa que a Tereza falou. O Tarcísio fez isso, o Zema fez isso, e, na sequência, o Caiado bingou. Falou, vamos procurar uma comissão no Congresso para negociar diretamente com o governo Trump, sem a participação do presidente da República, sem a participação do governo federal. Ou seja, o Trump iria resolver as questões da redução da taxação caso a caso. Então, o caso de São Paulo, o caso de Minas, o caso de Goiás, o caso do Paraná, Santa Catarina, né? E certamente os de esquerda ficariam fora. Você acha que isso pode acontecer? Eles podem passar por cima de uma determinação, porque isso tem a ver com o Itamaraty, isso tem a ver com uma questão nacional. Eles poderiam fazer e podem fazer esse tipo de jogada? Seria algo absolutamente ilegal e inconstitucional, porque quem representa o Estado brasileiro no plano das relações internacionais é a União e, marcadamente, o presidente da República. Então, não dá para deixar Lula de fora de qualquer negociação internacional. Acho que esses governadores teriam que ser processados criminal e civilmente por estar promovendo esse tipo de medida, inclusive que desorganiza a reação internacional do Estado brasileiro, né, que busca, na realidade, ir contra o nosso povo, contra a nossa sociedade. Né? É importante a gente estar unido nessa relação, falarmos em nome do Brasil, e quem fala em nome do Brasil nas relações internacionais é o presidente da República. A nossa Constituição é expressa nesse aspecto. Né? Praticar esse tipo de ato inconstitucional, além de, na meu ver, ser motivo de impeachment, de perda do mandato, etc., tem que se investigar os danos, as consequências no plano do direito eleitoral, do direito penal e do direito, vamos dizer, público, civil, de improbidade, etc. Né? Eu acho que esses governadores vão ser processados se eles vulnerarem a Constituição dessa forma tão intensa, indo contra os interesses nacionais do Brasil. Muito bem, Pedro, eu não sei, acho que o teu horário já está estourando, né? Era para você ficar meia hora, já ficou bem mais. Eu não sei se algum colega tem uma última questão. A Sara tem algumas repercussões aí da nossa comunidade. Sara, acho que está congelada, né? Sara. Caiu. Bom, Caiu. Vocês têm alguma outra questão ou podemos tocar aqui o nosso boa noite, aqui, o nosso painel? Eu não tenho mais questão, não. Então tá bom. Agradeço. Satisfeito. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Um grande abraço. Obrigado.